Salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de começar, aqueles recadinhos básicos, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, morcego underline, marcos underline, @bombe rádio e também as redes do Ru, @comuna bicha. Lembrando também que agora a gente tá na Twitch, twitch.tv/caverna morcego, e também tem a Twitch do Ru, twitch.tv/comuna bicha. Não se esqueça de seguir também as nossas páginas da Ibambe, @Ibambe Rádio é o Insta, o Twitter, e ibambecorp.com.br é o site, onde eu inclusive estou postando alguns textos. Ambos os últimos dois que eu postei foram voltados para violência policial. Também não esquece que o seu apoio é muito importante, é o que mantém o projeto seguindo. Então vai lá em apoia.se/caverna morcego, família. É de muita ajuda, muita ajuda. Ou também o Pix, PicPay vai estar aí embaixo, tá na descrição, é só olhar lá. E isso. Eu espero que vocês tenham um bom episódio, galera. Até mais. Então, salve, salve família, sejam bem-vindos a mais uma live barra, primeira vez em live, gravando um podcast aqui pra Caverna do Morcego com o seu podcaster e Twitcher da Praxis, Marcos Morcego. Hoje falando sobre um livro muito especial, que pra mim é uma análise pra repensar os passos da esquerda. Não só os passos, né, mas a jornada, as caminhadas da esquerda, com dizeres do próprio livro que a gente pode introduzir mais pra frente. Que é um presente do Eras, do mestre Joelson, da camarada que enviou. E é um presente pra própria esquerda, os escritos desse livro, tá ligado? Tanto que é uma das minhas maiores recomendações. Vai fazer uns 3 meses que eu olho e falo, ó, família, vamos dar uma atenção pra isso. É uma perspectiva. Vânia Brenner, muito obrigado, camarada, do coração. Ela ainda comentou lá, ela falou: eu espero muito que esse livro ajude na sua luta. E é isso que tá fazendo aqui, tá ligado? É um livro que, inclusive, como eu tô me articulando pra colar agora no final de agosto com os povos indígenas lá em Brasília. Galera de lá já falou, traz esse livro aí que a gente vai trocar uma ideia, pá. Então é isso, tá ligado? O livro tá servindo diretamente para a luta. Direto de Pernambuco, salve, salve Pernambuco. Então, o livro Por Terra e Território vai explorar os caminhos da revolução dos povos no Brasil. Eu vou abrir ele aqui para acompanhar, para trazer algumas citações e pá. Mas uma coisa base que já abre durante o livro é que aqui a gente tem uma das muitas perspectivas que existem, uma das muitas análises, um dos pensamentos, dentro dos diversos pensamentos que existe dentro da esquerda revolucionária. Aqui eu não coloco só quem se afirma marxista, mas eu coloco todos os grupos, todos os povos, todas as organizações que lutam contra o Estado, né? Levando em conta que a gente tem grupos anarquistas, grupos autônomos e diversas formas de organização e pá. Mas isso pode ser explorado mais pra frente. Porém, é claro, o objetivo é ir contra... Calma aí, opa, perdão. É que é meio complicado essa questão, que eu não tô acostumado a fazer live e tá lendo, tá ligado? Mas o objetivo, agora sim, por exemplo, da Grande Teia. Aí, ó, o prefácio de uma mulher indígena, da luta real, Rosa Tremembé. Que da hora. Mano, vai ser uma honra conhecer ela. Porque ela coloca aqui, né, que a teia, ela vai juntar a luta de diversos povos e comunidades tradicionais do Maranhão. O que já demonstra o caráter da teia, né, que é um caráter de união entre alguns grupos, entre alguns povos, é um caráter de articulação. E, inclusive, quando a gente entrar na questão de soberania e tal, a gente vai se aprofundar nessas conexões, nessas ajudas aí. E a teia, ela vai fazer justamente parte da articulação da grande aliança preta, indígena e popular, com todo respeito e reverência à nossa mãe terra. Essas são palavras de Rosa Tremembé, são palavras grandiosas, né? E, inclusive, ela fala sobre a visão dela, né? Que na compreensão dela, as práticas e vivências contidas ali demonstram a grande necessidade dessa luta por terra, né?
para que os territórios sejam realmente livres, autônomos e que nos proponhamos a, como diz Paulo Freire, esperançar. E aí ela continua, organizar, agir, libertar. Ou seja, ela vai falar dessa questão de proteção coletiva, apoio, reforços aos povos que estão sendo ameaçados. E essa teia em específico que ela traz é uma teia que contém uma união muito interessante de povos quilombolas, de povos indígenas, de povos tradicionais, de povos de trajetória. Então é muito interessante quando a gente percebe esses modos de sobrevivência, de resistência e de uma construção do que a gente imagina como superação do sistema capitalista, do que a gente pensa, do que a gente olha e fala, aqui a gente tem uma alternativa, tá ligado? E eu acho muito interessante. Então ela já vai abrir o texto com esse soco na cara, tá ligado? Olhando e falando, ó, a gente tem uma constituição que fez isso, a gente tem as leis que dizem isso, a gente tem imposto isso e isso em cima da gente, e a gente precisa superar isso, a gente precisa passar disso. Afinal, as violências não param, né? Então, o livro Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos do Brasil, nos permite sentir que o conhecimento está intrinsecamente associado ao território em que é vivido, o espaço efetivamente apropriado, considerando as especificidades dos povos e comunidades. E aqui, nessa parte sobre especificidades dos povos e comunidades, respeitando os modos e saberes de cada um dentro de suas lógicas próprias, eu acho que contém uma das maiores concretudes de análise, tá ligado? É onde contém algo que, quando você pensa sobre isso, quando você olha pra extensão do nosso território, denominado como Brasil, quando você olha para as necessidades existentes de norte ao sul, é isso que fica claro. A questão das diversidades culturais, étnicas, de produção, e por aí vai, né? A gente pode ir longe. Espiritual, e aí dá pra ir muito, 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 muito longe, muito longe. E é um chamado, né? Um chamado à luta e à soma das forças. Porra, eu vou ter que praticamente ler o livro inteiro, porque é muito bom, né? Para os que buscam uma referência sobre modos de vida que se baseiam no anticolonialismo, desconstruções do capitalismo, racismo e patriarcado, este livro provoca e enseja fazer análises sobre como é possível dar direções contrárias a tantas violações a nossas existências como povos e comunidades. Também nos impulsiona a seguir mais reflexivos, estratégicos, em luta, de modo que encontremos luz iluminando a escuridão das negatividades, enaltecendo nossos valores e saberes, produzindo um claro entendimento de que juntos fica mais fácil chegar aonde queremos e poder usufruir da abundância de soberanias que vem do amor à terra e da paz em nossos espaços de vida pelos quais lutamos. Que possamos concretizar, vencer e chegar. Este é o desejo que nutre a nossa resistência e o nosso caminhar. São palavras de Rosa Tremembé, da articulação da Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão. E logo na apresentação, uma frase que o Eras adora falar, que é a frase dos malês: o que nos une é maior do que nos separa. Paz entre nós, guerra aos senhores. E aí a gente tem a apresentação do livro, né? Contando um pouco da história do mestre Joelson. Procurem as lives da Teia dos Povos com a participação do mestre Joelson. O Eras, a primeira vez que ele falou, ele já me deixou instigado a conhecer o mestre Joelson. E depois de ouvir ele falar, de ver a construção, você olha e você fala, caracas, agora eu entendo porque o Eras fala assim dele. E é isso, né? Então, tem muita história, tem muito conhecimento, tem muita luta, tem muita vida, tem muita caminhada em torno dessa articulação, né? E aí também tem uma apresentação do Erasto, que, assim, particularmente falando, o Erasto me parece muito modesto em como ele fala dele mesmo no livro, né? Mas ok, eu acho que ele é, assim, pareceu muito, muito humilde, tá ligado? Sabe quando você fala, mano, aqui não tá falando, o Erasto é muito mais que isso, mano. Não sei se é porque eu conheço, porque já troquei ideia, porque é uma pessoa que sempre tá olhando e falando, pô, companheiro, também não é assim, mano, é assim, tá ligado? Aí você olha e você fala, caralho, ele tá certo nisso, mano, pode pá. Mas, aí é a opinião. E aí o livro sai justamente do sonho de construir novas redes. E eu acho isso daí sensacional, né? Que é uma síntese do pensamento rebelde de Joelson Ferreira, mestre Joelson, escrito por Erasto Felisto. Que, né,
é professor, tá na educação básica, representante da divisão de comunicação da Tia dos Povos, um grande comunicador agora também, e uma pessoa que sempre coloca a gente pra pensar. Então esse livro é um chamado para avançar os caminhos que a gente já aprendeu a caminhar, né? E também um sonho utópico de construção de uma aliança dos povos que alcance todo o território do que chamamos Brasil. Algo que ainda está distante, mas que a gente tem que se empenhar cada vez mais, com cada vez mais garra para construir. E aí, ele vai descrever um pouco do livro. Acho que não cabe descrever aqui, passar essa descrição, porque a gente vai passar sobre, acho que todos os capítulos do livro. Então é isso, tá ligado? Acho que a gente pode já pular a apresentação. A apresentação é mais isso, de falar o geral do livro. E partirmos para a Teia dos Povos. Vamos falar sobre a Teia dos Povos. Eu conheci o projeto recentemente. Conheci entre o final do ano passado e o começo desse ano. Li um pouco sobre no livro da Sabrina Fernandes, né? Se Você Quiser Mudar o Mundo. E tô conhecendo cada dia mais. Justamente porque esses camaradas, essas camaradas estão presentes em muita coisa, tá ligado? Estão fortalecendo demais, estão colando junto. E, bom, a gente pode ver desde a questão da produção de produtos para venda, para construção autônoma dos povos, que inclusive vai ser uma coisa discutida mais pra frente, né, nessa live aqui, mas também na questão de estarem produzindo material teórico, estarem dando exemplos práticos, estarem fortalecendo nas lutas por terra e território, que como a gente vê, por exemplo, da questão de diversos povos indígenas estarem se articulando para ir para Brasília, para fazer frente ao que tá rolando, é uma das lutas centrais, se pá, a mais central hoje na nossa realidade. E a gente vai entender um pouco disso, o início disso, a partir desse livro, hoje aqui, nessa troca de ideias. Então, a tarefa de destruir o capitalismo, o racismo e o patriarcado ainda tá por se realizar. Eu acho que isso é muito importante, que é marcado no livro, em praticamente todo capítulo, que é a ligação de toda a construção de defesa, de toda a construção de soberania, de toda a construção autônoma, ou, pensando que também temos partidos até em toda a construção não autônoma, ela é uma construção que vai partir por fazer frente a essa estrutura. Então, o questionamento dessa estrutura, a oposição a essa estrutura é marcada no livro inteiro, do início ao fim. Do início ao fim. A gente está ainda nessa crise capitalista, que ela é uma crise que cresce junto com o capitalismo, né? Que a gente tem superexploração, que vão atacar rios, florestas, serras, mares, vai tirando a vida em forma de natureza, e a gente sabe também que vai tirando a vida em forma humana. Não no sentido de separar as duas coisas, mas já separando. Então, a gente não acredita mais, e faço das palavras até dos povos as minhas, não acreditamos mais nas possibilidades de solucionar o problema dos povos, combater a miséria, a desigualdade e as violências por meio das engrenagens do Estado burguês. A gente viu a esquerda se alienar, e aqui eu dialogo muito próximo do que o livro fala nesse começo, porque é sensacional. Quando a gente vê, por exemplo, governos que já fizeram isso uma vez, né, de crescerem junto com os povos originários, por exemplo, mas assim que dá o primeiro passo dentro do governo, se alia aos latifundiários, olha e fala, a gente tem que pensar nos dois, e não sei o quê. E hoje a gente está vendo passagem de projetos de grilagem, passagem do marco temporal, passagem de diversas coisas, que são resquícios que esses governos não se propuseram a resolver e quiseram fazer uma conciliação de classes. Olha que coisa mais feia, né? Então a gente teve hidrelétricas, mineradoras. Bom, tomar o Estado pela via, pelas regras que os brancos burgueses criaram, não nos interessa. E porra, aqui eu vou fazer uma grande citação porque é sensacional. Também não acreditamos que haverá um pacto democrático e popular para assegurar direitos fundamentais para a classe trabalhadora. Esse pacto é uma cilada. Uma conciliação de classes com os ricos visa calar a boca da revolta. Vamos olhar pro parceiro Galo, né? A partir do momento que ele é uma oposição aos grupos exploradores, uma oposição aos grupos que estão uberizando a mão de obra, né? Que estão uberizando o trabalho, que estão cada vez precarizando mais um trabalho que começa por esses trabalhadores, mas tem projetos de expansão. A partir do momento que ele também se opõe aos símbolos da burguesia, ele é criminalizado, é preso injustamente. Ou seja, qualquer conciliação vai visar uma diminuição desses atos, uma diminuição da nossa radicalidade, uma diminuição do nosso poder frente ao Estado. Então,
cita diversos projetos, né? Puta, essa parte é muito boa. Como dizemos, quem muito merenda não janta. Não queremos merendas, migalhas dos governantes. É isso. A gente quer real alimentação, né? E a gente vai entrar... Puta, o da hora é que essas referências, elas vão linkar com os papos sobre soberania de uma forma tremenda, né? Então, acreditamos que já basta, que nosso caminho, portanto, é por meio da autonomia e da construção de territórios gerando poder desde baixo, com a tomada dos meios de produção. É sobre essa grande jornada que queremos falar. Nossa jornada, nossa grande luta é contra o racismo, o capitalismo e o patriarcado. Todos os nossos caminhos elencados aqui são para que triunfemos na derrota da branquitude colonial, das classes dominantes e da subjugação das mulheres pelos homens. E aí ele vai traçar uma diferença entre jornadas, caminhadas e passos, né? A jornada é o projeto, né, de um modo geral. Eu não sei se eu posso utilizar os termos que a gente costuma usar, mas aí o Eras está aqui para poder pontuar isso, né? Mas a gente fala, né, de um horizonte estratégico, por exemplo. Não, ó, a gente quer fazer isso, este é nosso plano geral. E a gente tem as nossas táticas, que vão ser as caminhadas. Na verdade, não vão ser as caminhadas. Nas táticas eu acho que estão mais para os passos. Que o passo é aquilo que a gente vai construindo no dia a dia. E os passos, eles vão formar as caminhadas, né? Que vão ser as etapas de um modo geral. E as caminhadas, elas se unem para uma grande jornada. Puta, eu amo isso, de verdade. Como eu posso falar? Grande parte do que eu leio nesse livro, eu li em Rosa e em Gramsci. Tanto nas metáforas que são utilizadas para se referir a isso, que eu acho sensacional, que eu acho que dá um contexto, que eu acho que dá um entendimento muito melhor e mais profundo do que a gente está falando, quanto as questões do poder que são elencadas dentro desse livro. Eu acho sensacional, de verdade. Esse livro aqui é a paixão. Então é basicamente daí que a gente começa, né? A gente tem que produzir alimento, vencer a fome. E aqui é dando um exemplo, né? Porque a soberania alimentar vai ser uma caminhada, entendeu? Beleza, nosso objetivo aqui nessa caminhada é construir a soberania alimentar. A partir disso, a gente vai ter passos, a gente vai ter como eu posso falar? As tarefas urgentes ali, né? Pra gente chegar a construir essa caminhada. E a partir do momento que a gente constrói uma caminhada como a da soberania alimentar, e ela se junta com as outras caminhadas, nós estamos construindo a jornada, né? E aí é mais ou menos nesse sentido, dessa conexão entre as coisas. Puta, de verdade. Então aqui, ó. De algumas formas, estes nomes, jornada, caminhada e passo, é uma forma de dar entendimento mais firme dos projetos políticos. Estamos indo para um lugar. Eu acho que é isso. Um entendimento mais firme. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E é claro, antes que a galera chegue e fale, pô, mas tá falando muito de autonomia, de grupos autônomos e tal, e não sei o que. Ele encerra uma parte desse capítulo justamente com a frase: não há dúvida, é preciso organização. E aqui tá o ponto. E aí vai entrar numa questão sobre a organicidade. E é muito interessante, porque dentro disso vai entrar em torno das discussões dos partidos políticos. Vai entrar em torno das discussões do afastamento que aconteceu entre diversas pessoas que compõem, por exemplo, as teias, os quilombolas, os povos indígenas, dos partidos políticos, das lideranças políticas. Recorrentemente a gente viu diversas reclamações nesse sentido, e eu acho que aqui é muito interessante, porque a gente tem experiências. Esse é o ponto, mano. É que eu vou comentar um pouco sobre isso mais pra frente, porque vocês falam sobre isso mais pra frente, mas é o ponto de entender as organizações e a questão de autonomia de outras formas. E, é muito da hora. Então, ele elenca, né? Quando a gente pensa principalmente nos povos que estão lutando por terra e território, que são muitos anos entre cooptação, traições, violências sutis, racismo, de gente que usava roupas revolucionárias, gente que tava lá com bandeira revolucionária. Porém, a gente também tem um entendimento que é um desafio histórico muito grande, né? Que é um desafio, a gente tá falando de superação do sistema capitalista num território enorme e com uma proposta internacionalista. Ou seja, é um puta desafio. E apenas a unidade pode nos fazer avançar e impor importantes derrotas a nossos inimigos.
Então, citando aqui algo que eles trazem. Se uma organização preta organiza o povo da periferia para fundar um quilombo e se livrar de toda a violência, perseguição e extermínio que o Estado comete contra eles na cidade, pensamos que estamos construindo um território que tem tudo para ser um espaço de combate ao racismo. Se estão tomando a terra, estão enfrentando o latifúndio, que é o nosso inimigo mais antigo por aqui. E é na ação concreta que essa unidade surge. Depois, bem mais pra frente, tem exemplos que o Eras usa para falar sobre a questão dessa unidade, que eu acho sensacional, que é... Puta, é sensacional, é sensacional. A gente vai chegar lá. Por enquanto, eles dão essa pincelada, né? Só essa abertura. E falando sobre a questão dessa organização e da questão da liderança, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente observa. É claro que vão ser casos e casos, porque como o Eras coloca, né? O objetivo da Teia dos Povos não é olhar e falar, não, vocês têm que ter esse tipo de organização e esse tipo de liderança. Mas é que cada território tem a força e a autonomia para se entender e escolher suas próprias lideranças do meio que couber ali. E eu acho isso muito interessante, esse entendimento da multiplicidade e da diversidade, sem perder a questão da união, né? Essa coletividade em prol do avanço da autonomia e do poder efetivamente dos de baixo. Então, como ele coloca, ele fala, né, a liderança deve ser dos povos que se autogovernam e não dos intelectuais. Isso é uma coisa que a gente tem batido muito recentemente. É uma coisa aí que tem muita discussão, muito chão, e infelizmente é uma discussão que aparentemente grande parte da esquerda não está pronta para ter. Mas é uma discussão que tem que ser colocada diariamente. E aí vai falar sobre a questão de até onde se descentraliza, a questão de como se dá a organização deles e pá, o que eu acho sensacional. E aí, é claro, leiam. Leiam. Assim, eu não tô aqui pra ler o livro pra vocês, eu tô aqui pra dar aquele gostinho pra vocês ficarem instigados. E aqui vem uma parte que eu acho sensacional, principalmente quando a gente lembra das violências já cometidas, né? Também aqui há que ter respeito pelas diferentes formas e ritmos com que cada povo, território, comunidade e organização vai produzindo essa revolução. Eu acho interessante esses exemplos que são trazidos no livro, que é, por exemplo, tem espaços, tem organizações, tem territórios onde o avanço sobre a pauta das mulheres é mais avançada. E eles vão ter mais propriedade para falar sobre isso. Porém, pode ser que tenha algum outro debate que esteja mais para trás. Como, por exemplo, às vezes o debate racial está mais para trás. E aí é preciso todo cuidado e toda uma articulação entre as diferentes organizações que estão preparadas para isso, para que uma dê suporte à outra. Porque nem toda organização vai estar no mesmo avanço. Nem toda organização vai estar no mesmo ponto de discussão. Nem toda organização vai estar no mesmo ponto de consciência. E é preciso essa articulação, não pra... Ah, não, a gente tá na frente, pá, não sei o que, vocês têm que vir pra gente. Não, mas pra que uma seja suporte para a outra. Pra que a gente consiga essa articulação, pra que a gente consiga essa unidade, tá ligado? Puta, eu fico arrepiado com esse livro, família, foi mal. Puta, e aqui essa reflexão sobre os rios. Puta, como que é? Onde começa aqui? Aqui. Como um riacho que se forma junto a uma fonte, cresce e corre para chegar ao mar, nós não começamos grandes, profundos e caudalosos, como vemos na foz. Nós começamos pequenos, finos e rasos. Mas ali adiante, outro rio se incorpora ao nosso rio. Outra luta se incorpora na nossa luta. E nos fortalece. Nossas águas ficam mais fundas. Depois de muitos afluentes irem se incorporando à nossa luta, então, na foz, somos um rio forte, poderoso, que por vezes consegue fazer efeito até nas marés. E nós queremos ser o mar, porque o mar é poderoso. É onde todos os rios, todas as lutas se encontram. É assim que vamos ganhando profundidade até sermos mar de luta. E eu acho isso sensacional. E a partir daí se forma, né, a grande proposta, uma grande aliança preta, indígena e popular. Inclusive, no livro Povos Indígenas, Terra, Culturas e Luta, um dos primeiros vídeos indicados para assistir, um dos primeiros documentários, mostra uma luta um pouco antes da Constituição ou durante a promulgação da Constituição, onde tem uma reunião de vários povos que lutam por terra
e aí tem tipo um puta cartaz assim, por uma luta preta, indígena e popular. Tá ligado? Isso não é de hoje, isso não é uma proposta que surge agora, mas é uma proposta que não tá sendo levada adiante, e a gente tem grupos que estão propondo isso, e a gente tem que se agarrar nesses grupos e olhar e falar, o que a gente tem pra aprender aí? Vamos lá, passa as visão, tá ligado? Eu acho que é isso. Afinal, nós queremos unidade na ação, na prática, na construção da superação de nossos inimigos, mas não na estética, na forma de nos organizar, de falar, de vestir. Aprofundar o conhecimento sobre nossas diferenças ajudará a nos respeitar, a nos respeitarmos mais e agir melhor. Eu acho que aqui tá o grande ponto, né, mano? Entender isso. Porra. E aí o próximo texto começa com uma frase do Davi Kopenawa no livro A Queda do Céu, né? Que é uma pergunta do general Bayman Dennis. O povo de vocês gostaria de informações sobre como cultivar a terra? E aí o Davi responde, não. O que eu desejo é a demarcação do nosso território. E quando a gente fala de demarcação, aproveitando que estamos no mês de agosto, que vai ter a votação no STF, não é conforme o marco temporal que é a partir da Constituição de 1988. Mas é uma demarcação real, concreta, que a gente sabe que só vai ser construída a partir da tomada, né? A partir da tomada de poder, e não... Com tomada de poder eu não tô falando aqui de tomar o Estado diretamente, mas eu tô falando da questão da gente construir esse poder, e a gente vai entrar nisso daí mais pra frente, né? A gente vai entrar nisso daí mais pra frente. Bom, quando a gente tá falando sobre terra e território, a gente tá falando aí de espaços que foram tomados, continuam sendo tomados, dizimados, destruídos, levando tudo que vem pela frente, né? O lucro deles é a destruição rápida e veloz de nossos territórios, de nossos biomas. A resposta para isso, e aqui que fique claro, que quando a gente fala, por exemplo, de destruição de biomas da natureza, a gente está falando de uma pauta urgente. A gente está falando de uma pauta, de uma destruição que acontece diariamente e que tira uma perspectiva de futuro para a espécie humana. E não só para a espécie humana, como para boa parte da natureza. É claro, o meio ambiente como um todo vai continuar a existir, em outra forma, porém, a gente está falando de um projeto de fim da humanidade. Eu acho que isso daí tem que ficar claro. Quando a gente fala, por exemplo, das alterações ambientais que estão acontecendo hoje, né? E qual é a resposta para isso? Porra, a resposta é juntar lá a cúpula lá do G10 para discutir e diminuir as coisas, capitalismo consciente? Não. A resposta para isso está em ocuparmos a Terra com formas de uso e geração de riquezas que respeitem o ciclo da vida da natureza. Para vencermos, nosso fundamento são as águas, a semente, a soberania alimentar. E só assim conseguiremos a autonomia. E aqui é interessante porque aqui a gente está falando não só de uma questão de consciência ecológica, mas também de consciência e respeito à construção de povos que estão aqui, ó, de saberes milenares, de ancestralidade e espiritualidade. É um bagulho muito mais profundo do que só, ok, temos que respeitar o meio ambiente. É um bagulho de entender o meio ambiente, entender a natureza de outra forma. É claro que aí vai depender, porque a gente tem diferentes cosmovisões que implicam nisso, mas conforme vocês vão adentrando nos estudos, que é uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, a gente vai entendendo uma perspectiva geral da coisa, do que esses povos estão dizendo pra nós, de muito além disso, né? E assim, pra mim, que eu sou uma pessoa racializada, tem uma questão da ancestralidade, que eu também tô descobrindo recentemente, então minha mente agora tá, tipo, muita coisa. E, meu, nessa parte aqui, quando pensamos território, não estamos falando de quadrados de terra ou de uma demarcação com determinado aspecto, né? A gente tá falando, tipo, não, terra, isso daqui é minha terra. Não. Estamos falando de um lugar cheio de símbolos e de pertencimento alicerçados na abundância da vida. É o que chamamos de para além da cerca. E é interessante porque essa reflexão, inclusive, vai ser feita no livro, como, por exemplo, para a questão dos rios, para a questão dos mares, para a questão de tudo, né? Porque a propriedade privada, essa questão do sistema capitalista, ele vem com essa ideia, essa construção de isso daqui é meu, isso daqui é seu, e acabou, cada um faz o que quer com o que sobrou do seu. Se eu tô aqui na parte mais alta do rio, eu quero construir uma hidrelétrica, dane-se o que vem depois, e dane-se todos os danos, e dane-se toda a construção que existe aqui. Construção não. Dane-se todos os símbolos de pertencimento
que são abundantes aqui por determinados povos. Aqui é meu, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero. E ok. E é claro que isso vai valer para os burgueses, para os grandes latifundiários e pá. E principalmente, pensando nesse livro, para os grandes latifundiários. Que, como diz o Eras, é o nosso maior inimigo. Atualmente, eles são. É quem está promovendo... vamos pensar nas últimas votações que a gente teve nos últimos meses, tá ligado? Por mais que a gente tenha um avanço nas privatizações, a gente teve votações sobre terra em um número tremendo, e eu acho que a questão é a importância que é dada pela esquerda radical. Porque dentro de diversas votações, o peso da esquerda radical nas ruas, nas lutas, foi pequeno, perto do que era necessário para mostrar que a gente realmente está do lado. Assim, convenhamos, foi pequeno. Eu acho que quanto a isso não existe discussão. Continuando, é claro que vai entrar também na questão, e aí é uma questão que diversos sociólogos, revolucionários da América Latina como um todo vão pensar, que é a falta de uma elite nacional que pense pela nação, né? A gente não passou, por exemplo, pela nossa Revolução Burguesa. A gente não teve isso. Porque a nossa burguesia nacional é refém da burguesia internacional. Então, para eles, pouco importa a questão do povo. Para eles, o que importa é a relação dos lucros e o fora, né? Tanto que a gente vê o encarecimento absurdo dos alimentos dentro dos mercados, enquanto isso, o que pode é vendido para fora de uma forma... E é isso. Então, nossa perspectiva não é demandar ao Estado a concessão de lotes de terra. É fundamental que o próprio povo conquiste as terras, porque é da luta que nasce todo o simbolismo que transformará a terra em território. E aqui que fique claro, quando eu falo da luta que nasce todo o simbolismo, não é só tipo, não, a gente vai lutar para fazer símbolos. Não, é porque ali começa, né? A partir de uma luta, a gente tem outro povo que se une, outro grupo que se une, outro papapá, quando a gente vê tá todo mundo papapá, e aí acontece. É claro que precisa dessa construção coletiva. Então, o princípio é a terra. A luta para manter ela ou para reconquistar ela, né, para retornar a ela. E o objetivo final é o território descolonizado do capitalismo, do racismo e do patriarcado. Mano, essa frase delas, pá, e aí acontece, bom resumo. É isso, né? E aqui, mano, isso é um ponto interessante, porque é um debate que eu ainda não tenho profundidade, mas é um debate recorrente, né? Só pro pessoal que só vai ouvir depois, mas o Eras coloca. É que o povo hoje em dia quer descolonizar, mas ninguém quer descolonizar a terra. E é importante porque eu não lembro quem que tava me falando que... Sim, a palavra decolonialidade virou uma palavra vazia. E isso é uma questão importante porque eu lembro de uma amiga, acho que foi a Manogara mesmo que tava falando. Quando a gente pensa nisso, a gente não pode olhar e a cidade pensar que ela vai ser um centro e que o objetivo do retorno à terra é para abastecer a cidade. Não é nesse sentido. Porque se for nesse sentido, a gente não tem uma emancipação. Porra, visão. É isso. É por isso que é bom ter o Eras aqui na live, né, mano? O cara manda na lata. Descolonizar a ciência, descolonizar a política, mas e a questão fundiária? E é isso. E é interessante, Eras, agora avançando um pouco aqui nas suas palavras, porque você coloca, não deixando para buscar a liberdade apenas depois de triunfarmos sobre o capitalismo. E eu escrevi um episódio que vai sair daqui a um tempo sobre Gramsci e Paulo Freire, que é justamente nesse sentido. A emancipação ela não começa lá na frente quando a gente destruir o capitalismo. Ela tem que começar agora na nossa construção diária. Porque a gente tem que ter força para destruir o capitalismo. E a gente só vai ter força quando a gente já tiver espaços que sejam efetivamente nossos, né? Espaços que já estejam lutando. Vamos olhar para Rojava, que é uma questão citada, porque lá ainda existe um estado minoritário, porém, a construção dos espaços feitos pelos grupos militantes, pelas mulheres, e dando até a questão da liberdade religiosa, dando esses espaços de questionamento e de construção coletiva, já mostra, já dá os passos para o fim do Estado. E aí é claro que tem toda a conjuntura de ataques que eles sofrem, portanto ainda tem certas coisas que são imprescindíveis, mas dando a letra de tipo, a gente tem que começar a construir antes. O que o Paulo Freire fazia, a questão da educação.
olha que os diversos projetos políticos que lutam pela soberania alimentar, soberania hídrica, soberania por trabalho e renda. É isso. É você já conseguir certos espaços de liberdade. E aí, sobre educação, esse capítulo sobre educação, Eras, que capítulo tremendo. Que capítulo tremendo. Então, a gente vai chamar a atenção, né? O Eras vai estar falando, chamamos a atenção para como o peso da autonomia recai sobre nossa capacidade de trabalhar e manter a aliança. Ou seja, vai recair sobre tudo isso. Autonomia, caminhadas e passos, né? Que é justamente vai falar sobre toda a teia, de um modo geral, sobre o objetivo, sobre o elo da teia que vai propor as urgências de atuação. Então vai ter todas as discussões, vai ter reuniões e pá. E aqui é interessante, e aí eu sempre grifo de verde quando é alguma conceituação, porque o Eras coloca, né? Quando falamos em autonomia, estamos dizendo que é preciso diminuir nossas demandas ao Estado, aos políticos e às classes dominantes. E, porra, eu imagino, porque eu lembro dos vídeos, eu lembro das cenas, das fotos, porque aí ele coloca, né? Isso não quer dizer nos afastarmos completamente de dialogar com esse Estado violento que aí está. A luta real, a vida real, demanda que nós conversemos com o Estado e com os políticos, mas sempre lembrando que esse diálogo é com luta e enfrentamento frente ao Estado. Há que retornar à boa prática de negociar com o facão na mesa e com as foices batendo ao fundo. Porra, eu já arrepio aqui, já dá vontade de gritar e sair falando, vamos, porra! Que é... De verdade, esse livro é um chamado muito bom. E ele lembra, e aqui outra parte da grandiosidade, que a gênese do próprio Estado brasileiro é o escravismo, né? Mesmo após a abolição. E ele coloca entre parênteses, fajuta, a independência, né? A gente ainda tem essa violência. Então, quando a gente fala sobre autonomia, a gente entende que o Estado é racista, patriarcal e burguês. Então, vamos começar aqui com as soberanias. Eu não vou falar sobre elas profundamente, porque eu quero que vocês leiam um texto. E no final de cada capítulo sobre as soberanias, tem elencado algumas formas de falar sobre a soberania. Eu acho que é aí que a gente pode chegar, né? Então, água é fundamento de luta. É condição de nossa própria sobrevivência. Vamos lá, família. Um povo que não tem acesso à água é um povo que, primeiramente, vai ficar malnutrido, vai sofrer com diversas doenças e, possivelmente, é um povo que vai desaparecer. A luta por soberania hídrica é fundamental. Só que a gente está falando num país onde se constroem diversas hidrelétricas, onde a gente tem desastres. Vamos lembrar de Mariana, vamos lembrar de... Eu não lembro o nome da outra, que também é citada no livro, mas eu não lembro, perdão. Mas vamos lembrar aí dessa escassez hídrica, né? Dos povos que são regados pelo Rio São Francisco, por exemplo, e diversos outros rios. O Bruno Canella, companheiro aí do Movimento Bem Viver, ele postou um tweet, pesquisa lá, Rios Bruno Canella no Twitter, porque ele postou falando sobre os rios que estão desaparecendo, sobre os rios que estão secando. Entra lá. E ele vai falando sobre os povos que estão perto desses rios. Mano, entrem lá. Eu acho que é daí que a gente parte. Então, a cada avanço da destruição ambiental e da tomada territorial pelo agronegócio, o risco da crise hídrica se aproxima. E aqui entra outro ponto que é citado pelo Eras, que é o ponto que... quando a gente discute, muitas vezes a gente esquece desse ponto. Eu mesmo já esqueci várias vezes. Mas quando essas crises chegam na metrópole, aonde que chega? Na periferia. Ou seja, a grande aliança preta, indígena, popular, é a aliança que é afetada primeiramente por qualquer crise e que é afetada de forma mais profunda. A gente está falando de um país onde muita gente já não tem água potável. Onde durante uma pandemia de Covid, onde o simples lavar a mão era complicado. Então E aí, é claro, começa, e aqui é muito interessante porque ele fala, né, a gente não vai propor as soluções concretas para todo o território, porque é muita coisa, muita diversidade. A gente vai propor algumas que a gente faz e que os outros espaços, as outras organizações proponham as delas, mas também caminhando nesse mesmo rumo, porque são coisas que são cruciais para a nossa luta. Então, como construção de cisternas de captação de água de chuva, desenvolvimento de tecnologias sociais para a preservação das águas. É sensacional a percepção da questão da tecnologia e do uso que a gente pode fazer ela para nossa luta.
impecável. Conservação de nascentes, identificação e cuidado e melhorias nos poços e demais fontes das águas, preservação e plantio de matas ciliares, construção de fossas para impedir a contaminação dos lençóis freáticos, aprofundar o conhecimento do manejo da água e sua purificação para o consumo humano. A pesquisa, a ciência, a tecnologia é algo que não exclui a ancestralidade, a espiritualidade, a conexão com a terra. É algo que deve ser construído em conjunto, família. Quando a gente unir isso daí, quando a gente olhar e falar, porra, vamos juntar isso daqui, e isso tem muita gente já fazendo, tá ligado? Já tem muita gente fazendo. Mas quando a gente se unir isso daqui, olhar e falar, porra, vamos usar isso daqui também pra enfrentar esse sistema, a gente vai passar por uma superação que vai ser a coisa assim que vai ser um exemplo. Porque isso daqui vem de aprendizado de diversas derrotas e vitórias, de sucessivas tentativas, de pessoas que trabalharam e continuam trabalhando pra isso. E a partir do momento que a gente tem esse acúmulo, a gente pode fazer algo muito maior. Soberania alimentar. E aqui é um dos capítulos que eu gostei muito, de verdade. Porque a gente tá falando aí de quantos... Alguém tem um número aí de quantos agrotóxicos foram aprovados só durante esse governo? Quantos agrotóxicos que são proibidos, inclusive na Europa, eles estão empurrando pra cá? Mano, quando eu vi... Eu acho que a primeira vez que eu vi, assim, tipo, um grande número de diversidades de uma mesma raiz, não lembro se era raiz, bom, batata, milho, todas essas coisas, grãos e tudo, partiu da Teia dos Povos e da camarada do Quipa Podcast. Eu esqueci seu nome, camarada, se você estiver ouvindo, eu infelizmente esqueci, do Quipus Podcast, perdão, que é uma camarada que tem... que fala sobre os povos andinos, e não só sobre os povos andinos, mas outros povos na América Latina. Inclusive vão lá ouvir Quipus Podcast, é muito bom. Tem muita coisa interessante ali. E é interessante porque pontua, né? O problema da fome não é causado pelo assim chamado atraso das tecnologias agrícolas. Pô, família, vamos lá. A gente já tá aqui em 2021, né? A gente sabe qual que é a causa do problema da fome. Vamos lá, não preciso ficar falando aqui. E aí, vou citar essa parte porque aí é uma coisa que aconteceu durante a caminhada da Teia dos Povos, né? Que em 2012, em um evento da Teia dos Povos, tiveram a oportunidade de sentar ao lado de Ana Primavesi e conversar sobre a jornada, os caminhos para a agroecologia. E aí, foi um dos seus livros, uma década antes, ou seja, em 2002, que inspirou a retomada de nossos conhecimentos para o cultivo do cacau. Solo sadio, planta sadia, alimento sadio. E ela, os povos originários, os povos negros, ensinaram o caminho para cuidar da terra, né? O livro do Feminismo Camponês Popular, ele vai falar sobre o aprendizado que tiveram com os povos originários. E eu acho que aí a gente tem uma coisa muito interessante, que é quando a gente fala não só sobre todo mundo estar se alimentando. Ah não, ó, a comida não tá cara, tá todo mundo se alimentando. Mas é sobre quando a gente fala sobre soberania alimentar, a gente tá falando sobre se alimentar bem. A gente tá falando sobre explorar a diversidade da natureza. Porra, também se alguém quiser falar aí quantos tipos de batata a gente tem, quantos tipos de milho a gente tem, quantos tipos de... E quantos são reduzidos na nossa realidade, sabe? Em 2012, 5 multinacionais já detinham 75% do comércio de sementes. Monopólios. As leis de patentes, construídas injustamente em cada país para defender os interesses dos lucros em detrimento da vida, seguiram sendo um escudo para submeter populações campesinas de todo o mundo a essas empresas estrangeiras, que não têm nenhum compromisso com a conservação da qualidade e da diversidade alimentar, nem como proteção dos biomas. E a gente tem aí um alerta que no futuro próximo vão ser só 3 multinacionais. Ó que delícia, hein? Ótimo. Bom, então a gente tem que superar essa padronização. A gente tem que pensar que quando um povo vai pra luta, por exemplo, vamos tomar um território, se ele não tiver bem nutrido, se ele não tiver bem alimentado, se ele não tiver condições de, ok, o adversário, o grande latifundiário, bloqueou o transporte de comida para nossa região. E se a gente não souber produzir, se a gente não tiver essa produção, se a gente não souber o que fazer na terra,
Pensando não em uma questão de, não, a gente precisa produzir agora, mas em uma questão de, a gente precisa produzir agora, mas também precisa pensar que a gente vai ter que continuar produzindo. Então, a soberania alimentar, ela se torna o início das grandes caminhadas, sabe? Ela se torna um ponto crucial. E a soberania alimentar, ela é sobre as condições para produzir e consumir seus alimentos, sem veneno, valorizando sua cultura alimentar, emancipando-a, aperfeiçoando-a com novos conhecimentos. Enfim, que você tenha um real poder de decisão e gestão sobre o processo de produção daquilo que você come. Bom, como eu falei bastante, eu vou tentar resumir aqui as dicas, né? Você ter as guardas de sementes saudáveis, participar da rede de sementes da Terra dos Povos, construir quintais produtivos, começar um cultivo de gêneros básicos, feijão, milho, batata doce, aipim, abóbora. Sem comida, o inimigo faz nossa base entrar em conflito com suas doações de cesta básica. Exatamente. Bom, mano, aí, ó. Valorizar e recuperar tradições alimentares. É muito importante isso, porque com a perca desse contato com a terra, com a perca da ancestralidade, com a perca das pessoas que transmitem todo o saber de algum povo, a gente perde nisso. Então é importante a preservação cultural, a preservação das pessoas, a preservação da terra e do território. E é isso. Caminhar para o trabalho e a renda. Eu acho que aqui entra um ponto inquestionável. Vamos lá, família. A gente está lutando contra o capitalismo, né? O sistema capitalista quer todo mundo dentro... É um sistema que come mundos, né? Que come culturas e tenta inserir todo mundo dentro da realidade deles. Só que você vai ganhar dinheiro, só que você vai ser rico. Além de tudo isso, e aí entra uma coisa que o Eros coloca, você desterritorializa a pessoa. A pessoa que é de quebrada, a pessoa que vem de um povo. A partir do momento que está inserida naquele sistema, o sistema vai tentar individualizar, roubar a pessoa, colocar numa lógica consumista e colocar ela para trabalhar do que vier pela frente. Afinal, lá onde ela mora vai ser uma comunidade pobre, vai ser uma comunidade prejudicada, vai ser uma comunidade afetada, e a culpa é da própria comunidade, tá? Não tem nada a ver com a interferência do sistema capitalista. Jamais, nada a ver. Então, a partir disso, a gente precisa pensar também nessa questão, né? Se a gente pensa que, a gente tem uma revolução para fazer, a gente precisa ter condições de se fortalecer. Eu acho que esse é um ponto interessante. Então, a gente gostaria que a consciência racial, classista e de gênero fossem comuns e corriqueiras com todos os povos. Contudo, há uma maquinaria poderosa do capital, do racismo e do machismo, constantemente alimentando e forjando nossas paisagens mentais. Eu amei essa expressão, paisagens mentais. Irei usá-la, tá, Eras? Assim, o processo de formação política se dará no curso da construção social dos nossos territórios em luta. Ter renda, portanto, para além das demandas concretas da vida contemporânea, é também umas formas de manter militância dentro do território. A gente tem que criticar essa concepção do trabalho alienado que vivemos. Mas mais que uma crítica, é preciso forjar uma concepção outra de trabalho. E esse é o horizonte, né? Que é uma concepção de trabalho que abarque a educação, que promova a convivência, o ócio e outro tempo que não o do relógio industrial. Eu não tenho nada a adicionar nisso daqui, né? Nossa inspiração deve vir de homens como Thomas Sankara, Ernesto Che Guevara, que mesmo em altos postos seguiram uma perspectiva de trabalho solidário dentro dos afazeres de gente simples de onde viviam. E isso é parte da militância, né? Quando a gente fala dos trabalhos solidários, por exemplo, lá na mobilização dos povos indígenas, a gente tá cozinha solidária, não sei o que, questão de ter primeiros socorros, blá blá blá, de ter a galera, a gente tá juntando aí, eu e a Sofia do Contra Palavra, pra questão de doação de máscara e tudo. Querendo ou não, isso faz parte de uma construção coletiva que cria uma conexão entre os povos, né? Como o Eras fala, a unidade se dá na luta concreta. Eu acho que esse é um ponto interessante. E aqui tem outra maestria, que é como o que a gente aprende fora, por exemplo, na academia, tem que ser algo que seja utilizado para o território. Sabe? Quando a gente fala de... Assim, vou dar o exemplo das ciências sociais. Ela é uma ciência totalmente voltada para a lógica liberal. Totalmente. Então, todo o trabalho que eu tento fazer, por exemplo, o trabalho que hoje o Silvio Almeida deu like lá que eu falei, ele é um trabalho que eu critico a concepção capitalista da coisa.
justamente porque a partir dali eu consigo ter uma percepção e construir algo na minha realidade. Não é só a realidade da comunidade que eu vim, não sei o que, mas é a realidade que eu tô inserido, tá ligado? Quando a gente olha pra... E aqui é um papo pra militância da juventude aí, que... Não tô falando da juventude de uma juventude específica, mas a militância jovem, que chega e fala, os trabalhadores, não sei o que. Família, a gente tá no mesmo barco, tá ligado? Pelo menos uma grande parte dessa militância. Uma grande parte dessa militância é periférica, vem de territórios afastados, vem de povos que são precarizados, vem de filhos de trabalhadores uberizados. A gente tá inserido nisso. Grande parte da nossa juventude não vai ser trabalhadora porque não tem emprego. E grande parte dessa juventude não vai conseguir estar em outro lugar, que eu digo, por exemplo, para outro país para conseguir isso. Grande parte não vai conseguir ingressar na faculdade com os retrocessos que estão acontecendo. E aí tem uma gama de coisas. Ou seja, tudo que a gente puder articular para construção dentro dos nossos territórios, tá ligado? Para nossa emancipação é um passo pra gente, pros nossos familiares, pra galera que tá sofrendo com isso. É um passo para todo mundo. E eu acho que aqui entra a questão da solidariedade, a noção do coletivo. É claro que aqui eu já tô entrando em opinião, tô fugindo um pouco do livro, tá? Mas é isso. Então é construir um fluxo autônomo de riqueza dentro dos e entre os territórios rebeldes. Então vamos lá, família. Vamos pensar nos grupos, principalmente pra galera que... Porque, por exemplo, eu tô querendo... eu tô dando passos rumo ao veganismo. Ainda estão bem lentos. Tô querendo me aprofundar, principalmente quando eu me mudar novamente, porque aqui na região realmente tem um certo problema. Mas uma das questões que eu quero fazer é começar a consumir os produtos de povos, quilombolas, de territórios e terras que estão produzindo, tá ligado? Por exemplo, cadê o café? Chocolate orgânico Terra Vista. Tem um quilombo que tá produzindo café. Tem a cesta básica do MST. Sabe, tipo, vamos optar por fugir dos meios tradicionais. E pra galera que olha e fala, porra, mas é muito caro e não sei o que, vamos lá. Mercado hoje é caro. Só que aí, você pode pagar caro e tá, além de fortalecendo um território, tá se nutrindo com outras coisas, tá, né? Fortalecendo os outros e se fortalecendo, criando uma conexão, ajudando uma luta que provavelmente passa por uma luta contra latifundiários, contra grileiros que literalmente estão atirando em povos indígenas, que estão queimando aldeias, tá ligado? Então você tá participando de uma luta muito maior. Eu acho que aqui reside um ponto importante da coisa. E é basicamente isso, né, que é proposto pelo Eras. A soberania pedagógica. Meu, esse capítulo, a Manogara amou. E ela me passou umas visões, eu também amei. Que a gente precisa de uma educação que mantenha os jovens no território, combata o empoderamento da juventude pela via do consumo capitalista, dê uma formação política integral e associada ao trabalho, apresente uma constelação de valores e virtudes para a transformação desse mundo, expanda a capacidade criativa por meio da arte, cultura, esporte e contato com a natureza. Acho que a gente poderia acabar aqui, tá ligado? Mas é interessante a relação que o Eras vai fazer do saber tradicional africano, partindo principalmente pelos companheiros Bantu. Eu não vou explicar aqui, porque ele já dá uma versão mais sucinta. Então, se eu for falar uma versão sucinta da sucinta, pode perder o sentido. Leia o livro, compre o livro, vai lá, Terra dos Povos, por Terra e Território, compre o livro. Então a gente tem que impedir que a geração atual perverta a geração nova, né? Transmitir os poderes das mãos de uma geração para outra é fundamental. E aqui a gente passa também pelo olhar dos mais velhos, né? Pelo olhar de olhar para os mais velhos, olhar para quem já construiu, para quem sempre lutou a vida toda para emancipação, ainda luta e fazer o nosso, né? Porque as escolas do Estado, das prefeituras, não nos servem como emancipação. Convenhamos, a gente tem os projetos populares. Eles sim, a gente tem alguns professores aqui, e fica aqui um salve, já que a gente está fazendo essa live no Dia do Educador, para todos e todas as professoras que eu sigo, que estão aí construindo projetos populares, que estão construindo os projetos mais diversos, né? A Lu Viegas, que está falando sobre diversas questões, tem episódio no podcast. O Diego, a Vi, o Lucas J, o próprio Eras, que é educador, e até pra galera aí que, como a Sofia do Contrapalavra, mano, muita gente aí que a gente poderia englobar, sabe? A Erika Hilton, que foi dar aula magna lá na USP. A gente pode englobar uma gama de pessoas que estão fazendo projetos. Porém, o projeto do Estado ainda é oposto ao nosso.
E por isso, a nossa escola, por outro lado, tem a primazia do coletivo sobre o individual. O povo, a organização, o território, a comunidade são os sujeitos da aprendizagem. Isso não significa obliterar a experiência individual, mas construí-la na experiência coletiva. E aí vai falar até sobre avaliação, tá ligado? Que a avaliação não é individual, é uma avaliação coletiva. E que a avaliação não vai se dar por 0 a 10 e não sei o quê. Mas vamos lá, a gente tá construindo um saber. E aí, vamos desenvolver então esse saber pra ver se... E, mano, da hora, né, mano? Muito louco, muito da hora. E o território em si é uma grande escola. Viver e fazê-lo progredir em sua autonomia são verdadeiras provas. Família, quem aí já morou em quebrada, ou vê os vídeos da galera que morou na perifa, seja Mano Brown, Emicida, a rua é nós, a escola é a rua, tá ligado? É muito disso. A gente aprende, e é claro que a gente não tá aprendendo ali uma forma autônoma, mas a gente aprende a se virar, a gente aprende a fazer os corres, a gente aprende a dar nossos pulos, tá ligado? E esse é um ponto. E a partir do momento que isso para de ser se virar e passa, a gente aprende a resistir e a construir. Repara na diferença de se virar para resistir e construir. Tá aí. A escola precisa buscar o conhecimento que nos dê autonomia frente ao capital. Porra. E é claro, os mais velhos precisam ser entendidos como educadores. Os mais velhos têm que ser entendidos como educadores. Ponto importante, tá ligado? Ponto importante. E, é claro, aí ele vai falar sobre outras questões da escola, como, por exemplo, o espírito da escola, e que é sensacional, mas leiam. Eu gosto de deixar esse gostinho da dúvida, da curiosidade. Sobre a questão da soberania energética, né? Afinal, a tecnologia em si não é nossa inimiga. Jamais. Então, a nossa crítica vai ser a alienação do trabalho e o sofrimento causado pela exploração dos nossos corpos e dos territórios. Ele entra na questão, por exemplo, de alguns problemas, né? Por exemplo, quando a pessoa fala, a solução é o parque eólico ao invés das formas não renováveis de energia. E ele dá o exemplo de Sergipe, da linha de transmissão de Sergipe para o Recôncavo da Bahia, onde as escolhas para implementação foram em territórios quilombolas. Ou seja, o problema não é a energia, né? O problema é o racismo existente dentro disso. O problema é que segue toda uma lógica de racismo ambiental e de racismo. É isso. Então a gente precisa pensar, além dessas formas, em formas de diminuir a agressão ao ambiente e aos povos, né? E aqui a gente entra num baita capítulo que é caminhar para a autodefesa. Sabe, ele já começa falando, a gente não é um povo pacífico. Quem ouviu um episódio com o professor Diego falando sobre... Puta, eu não vou lembrar o nome da revolta. Sobre o Almirante Negro e o... não vou lembrar o nome da revolta. Calma aí, família, vamos lá que eu preciso lembrar disso. Revolta da Chibata. Isso. A gente vê que a gente tem, desde o início, muita força radical. Muita revolta. Muita luta. Tá ligado? A gente tem um bagulho que é osso. Então a luta rebelde precisa legitimar o uso de violência por aqueles que sofrem. Não podemos seguir achando que a nossa resistência tem a mesma natureza da violência dos opressores. Não podemos confundir a violência do opressor com a violência do oprimido. Beleza? Nosso povo sabe usar a violência. E sabe o valor dela. A questão é unificar e tal. Claro que tem muita discussão para além disso, né? Então vamos lá. Sejamos francos, vamos passar o papo reto. O Estado brasileiro e a elite utiliza, abusa da violência para impedir o fortalecimento dos movimentos sociais. Galo de luta e mais 2 camaradas presos, Bill e o Thiago Zen. E, olha isso, destilam pura crueldade usando a força para dar exemplo e dizer: desistam da luta, não venham para a rua reivindicar seus direitos. É isso. Então a fórmula que eles usam para nos desmobilizar e nos convencer a não caminhar para a rebeldia é nos bater muito. E aí o Eras entra numa discussão franca. Mas a gente não tem arma e não sei o que. Vamos lá. As armas de fogo não são um aspecto central da nossa autodefesa.
E aqui, pra mim, tá apresentando uma discussão nova, tá ligado? É uma discussão nova pra mim. Por exemplo, e trazendo exemplos que ele mesmo cita, né? Quando a gente tá lutando, por exemplo, pela soberania alimentar, a gente não tá falando da nossa defesa, a gente tá falando de sobrevivência e resistência, tá ligado? Como eu posso explicar essa parte do começo? Mas a questão de responder com violência, ela não é só a partir do confronto direto, mas ela é a partir da criação e fundamentação dos nossos espaços. Ali é uma agressão ao capital. Quilombo dos Palmares. Vamos lá, o que Quilombo dos Palmares foi? Quem viu minha live falando sobre o livro do Clóvis Moura, é isso. Qualquer ocupação, o foco é sitiado para se não tiver comida. Exatamente. E o Eras, ele fala numa parte, eu devo ter, não sei se eu já passei ou se eu ainda vou passar, que é justamente a principal coisa que eles fazem quando ocorre uma ocupação. Cortam luz, cortam água. Porque aí você não tem o que fazer. A partir do momento que você faz isso, é uma violência contra o Estado como eu posso falar assim? Contra o Estado violento, tá ligado? Contra a violência do Estado. É uma agressão a isso. É claro, não é o fim, mas é um passo, e é um passo muito importante, tá ligado? Acho que é sobre isso. E aqui é muito interessante que o Eras ele vai pontuar, né? Se estamos falando que o sistema está estruturado contra o nosso povo, é porque percebemos que este é um sistema racista, patriarcal e classista. Seu objetivo principal é proteger a propriedade privada dos ricos. Isso inclui seguir tentando nos transformar em coisas, nos destituindo de nossos direitos e identidade. Então a gente precisa avançar nas reflexões da ação sobre justiça comunitária, tá ligado? A gente não pode entregar um militante revolucionário pra polícia. Claro que vai depender do caso, né, família? A gente tá falando... Mas assim, de um modo geral, o nosso objetivo é criar novos espaços de justiça. E aí a gente tem exemplos. Deixa eu ver se na próxima página, já que o Era cita, não é mais pra frente. Porque, eu não sei se ele está nessa parte, mas PKK, PYG, que são os movimentos de libertação curdos, né, lá de Rojava, das mulheres, eles criaram um sistema onde, por exemplo, você tem uma formação feminista como obrigatória. Obrigatória. E isso é já criar um novo senso de justiça. Por quê? Para além de você minimizar, você vai ter a criação de medidas criadas comunitariamente, não são medidas propostas pelo Estado, para mudar uma determinada realidade. Quando a gente fala que lá tem organizações que tem certos lugares onde só mulheres podem atuar, onde você tem uma reunião só das mulheres por causa das demandas, por causa da disparidade, do problema que existe lá, da desigualdade de gênero, a gente tem uma construção que justamente vai pensar um novo sistema de justiça. E isso levou à criação de realmente, efetivamente, um novo modelo de justiça lá. Onde você tem uma delegação que vai discutir certas coisas e uma delegação que vai discutir a violência contra a mulher. Onde você tem esses espaços de construção. E eu acho que aqui reside uma coisa, porque não é uma delegação onde a pessoa vai ser presa e acabou. A gente vai deter ela e dane-se. Não. É uma delegação, são grupos que vão se propor em ir à raiz do problema efetivamente, tá ligado? Em fazer uma nova construção de sociedade. E... Nossa, é foda. Inclusive, leia um livro sobre Rojava, viu? A autodefesa é organização, é consciência da liderança, comando. Não é pura demonstração de força. É interessante nesse ponto, porque ele tá falando da questão armada. Porque assim, não é porque a pessoa é necessariamente uma liderança ou que é alguém renomado que a pessoa deve ter armas. Porque a gente ainda tem diversos problemas a serem resolvidos antes dessa questão, dessa construção de uma população que tem o seu próprio sistema de defesa armado para se defender contra as atrocidades do Estado. A gente ainda não tem propriedade para dar esse passo, né? E é claro, a gente precisa conhecer o território. A gente precisa saber o que a gente está construindo, onde a gente está construindo
e que, se alguém intervir, a gente vai saber se virar. É muito bom. A política de cuidado com os nossos. Nessa parte, eu acho que eu vou falar um pouco, porque a semente da liberdade que falamos está nas diferentes cosmovisões dos povos. Então, a gente já tem essa questão, né, de quando a gente fala sobre cuidado com os nossos. A gente tem uma diversidade, então a gente tem que ter um cuidado muito maior com o que a gente faz, fala e constrói. A partir disso, a gente tem que... Não há dúvida de que o projeto racista quer cada preto desconectado do seu povo. Da sua comunidade, tomando decisões individuais e, de preferência, na questão da competitividade, né, no conflito. E aqui é só um exemplo, é claro, né? Tem outros exemplos acima, mas eu marquei a partir desse. Então, a primeira batalha de cuidado, ela vai ser contra a individualização dos povos. Contra a individualização entre a gente. E nesse momento, eu insisto em falar, a gente tem que lutar contra essa separação de tipo, nosso movimento é isso, seu movimento é aquilo e acabou. Vamos pensar mais com calma isso, tá ligado? Vamos pensar mais com calma. Vamos lá. Um belo modo de fazer isso, né, é conhecer as pessoas em marcha na luta pela emancipação. A partir do momento que a gente está nesse contato direto, efetivamente, de construção conjunta, a gente está em contato com a luta pela emancipação, né? A partir do momento que a gente sai de só estar ajudando pela internet, mas vai ajudar no concreto, a gente está dando outro passo. E assim, pra mim, que comecei a atuar antes da internet, mas ainda atuava de forma rasa, o que tá acontecendo nos últimos meses tá sendo, assim, de outra realidade, tá ligado? Então, a luta coletiva ela é muito importante nesse sentido, no sentido de cuidado com os nossos, no sentido de criar laços, de criar resistência. A luta coletiva ajuda a enfrentar o desequilíbrio que o egoísmo causa em nosso coração. Se a gente vive numa sociedade doente e que individualiza, a gente coletiviza e cria medidas de carinho com nós mesmos. Quantas vezes a galera... e aí um salve especial para um camarada que eu amo demais, que é o Roju, mas já veio trocar ideia porque tava mal. Porque não existe a política de cuidado com os nossos por grande parte dos movimentos. E essa é uma diferença dos povos originários, dos povos quilombolas. Essa política no meio, por enxergar realmente que não tem outra alternativa, é muito forte. Vamos lá, mais de 400 povos em Brasília foram em julho, mano. Mais de 400 povos. Tá ligado? A gente tá falando de diversidade, de uma gama de grupos que estavam lá, unidos, numa luta que afeta a todos e que inclusive afeta a gente. Então a gente não tem doar em peso é um problema, mas eles estavam lá. Assim. E é daí que a gente tem que aprender, tá ligado? Nossa, o livro tá longe de acabar aí, família. Vamos lá que tem muita coisa pra falar ainda. E aí a gente tem que superar as dores, né? Porque a militância também cansa. Você tá atuando não é uma coisa fácil. Quantas vezes a semana eu já falei lá no Twitter que eu tô cansado, que eu tô exausto. Eu tô de férias, tá ligado? Só tô na militância, mas tô cansado. Não é possível ser radical ignorando o cuidado com a militância na própria luta política. Então, se a gente fala, por exemplo, que machismo e toda a violência advinda do patriarcado atacam a gente, é preciso que a gente combata no cotidiano dos processos da organização, tá ligado? Inclusive tem várias organizações aí, não adianta citar aqui, mas que tem práticas machistas recorrentemente. Então a partir do momento que a gente luta contra isso, é sensacional. Tem uma galera, a Manu, a Nath, a Val, porra, dá pra ir longe nessa questão, a Rebeca Gaia, que estão todo dia falando, dando aulas. A própria Vi, que agora tá falando muito, e tá falando muito bem. São pessoas que a gente tem que parar pra ouvir, tá ligado? Porque ali tá a discussão de um dos pontos que é primordial pra nossa construção, tá ligado? É o momento onde a gente tem que aprender, e infelizmente, muitas vezes a gente não é ensinado a aprender desse jeito.
ou muitas vezes no meio do caminho a gente se perde, ou muitas vezes... Porque a gente tem isso interiorizado, né? Não quero cair num papo de simplesmente reprodução de uma violência e tal, porque a gente sabe que tem vezes que é muito mais pesado. Mas a gente precisa, todo dia, e aqui não é de querer pagar de desconstruído e tal, mas se a gente não ouvir, se a gente não trocar ideia, se a gente não entender, a gente nunca vai conseguir a real emancipação, tá ligado? E para além disso, a gente precisa estar lado a lado, precisa estar combatendo. Quantas vezes não chega a galera e fala assim, porra, tal cara fez tal coisa e não sei o quê. E aí, os amigos da pessoa vão lá e fazem aquela proteção, fazem a meia-culpa, pá, não sei o quê. E a gente precisa assumir uma postura mais de se colocar ombro a ombro, tá ligado? Porque é isso, a gente tá lado a lado. A gente tá nessa luta conjuntamente. E a partir do momento que a gente tenta se esquivar de certas discussões e de certas lutas, a gente tá se esquivando da luta pela nossa construção real. E aqui entra outro ponto importante, né? Que pra quem pegou meu podcast sobre a armadilha da identidade, entro nesse tocante, né? Se nós entendemos, portanto, que aos povos subalternizados, escravizados, marginalizados, desterritorializados, o que sobra é seu próprio corpo, e ninguém deve, portanto, ser violado, muito menos pela... O que sobra é seu próprio corpo. E ninguém deve, portanto, ser violado, muito menos pela forma como expressa e usa seu corpo. Então, se ao despossuído sobrou apenas a identidade, compreendemos que é a partir daí que deve se manifestar sua política. E é fugir do identitarismo e cair na identidade. E aqui, o Eras entra na questão de álcool e drogas. Essa parte em específico, ele tem um texto sobre, e agora ele tem nesse livro falando sobre, inclusive ele fala que um dos homens mais ricos do país é dono de uma cervejaria. Importante lembrar. Mas esse texto, inclusive, Eras, depois você me manda pra eu compartilhar, porque essa discussão vocês têm que ouvir o Eras. É possível que ao eu falar eu caia em algum moralismo, ou deixe como a bola em alguma parte importante, então eu vou deixar pro Eras expressar essa parte. Pode crer? Então é isso. É uma luta por sobrevivência, tá ligado? A rede é à frente das mulheres. Mano, não se pode falar em agroecologia e seguir apoiando a exploração da força de trabalho da mulher na própria casa. Não se pode falar em bem viver, em viver bem, e reproduzir um aspecto muito comum das sociedades capitalistas, a violência de gênero e o feminicídio. Boa! Tá aí o texto do Eras. Leiam. Então vamos lá, família. Se a gente tá falando sobre a questão das mulheres, a gente precisa falar, primeiramente, da mudança da postura dos homens frente a isso. E a gente precisa pensar com o que elas estão construindo e com tudo que já foi construído. Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Angela Davis, diversas coisas e diversos movimentos. Inclusive as minas que tá no corre aí nas diversas organizações, nos diversos povos, nos diversos territórios e nos diversos coletivos, tá ligado? De apoiar mesmo, de, mano, o pessoal não compartilha quando elas postam alguma rifa, tá ligado? A gente precisa o básico, o mínimo, pelo menos isso, família. E além disso, de estar atento às discussões, de estar atento às nossas falhas, tá ligado? E aí a gente tem um exemplo do PKK e da YPG, né? O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e as Unidades Populares de Proteção, onde a gente tem uma volumosa auto-organização das mulheres, que inclusive lideram o movimento revolucionário. E aí se a gente tem um movimento forte como esse, que demonstra que isso é importante, primordial e possível, esse movimento nas palavras do Eras, um farol para nossas mudanças. Então é de absorver isso, tá ligado? Quantas vezes a Val já não chegou em mim e falou, porra, Marcola, que vacilo isso daqui, hein? E às vezes, não nego, fui teimoso várias vezes assim, até que você olha e fala, caralho, mano, mas se ela tá falando é porque tem alguma coisa mesmo. E muitas vezes a gente fica relutante nisso, mas, mano, o bagulho é isso. E não tem o que fazer, é isso. É a partir daí, a partir desse entendimento que a gente começa a construir, tá ligado? A gente tá falando aí de um bagulho muito, muito louco. Eu tô lendo o livro da Thalise Leite agora. Mano, olha a grossura do livro pra falar sobre crítica ao feminismo liberal, valor, clivagem e marxismo feminista, tá ligado? Isso daqui é um livro.
Quantas lutas não são apagadas? No livro sobre os povos indígenas, né, que é sobre terra, culturas e lutas, a gente tem diversos exemplos de lideranças mulheres. Rô, tá em promoção até hoje na Contracorrente. Se for comprar, compra hoje. Tá em promoção até hoje. 50% de desconto. Então, agora, entre agosto e setembro, algumas lideranças indígenas e alguns povos vão continuar porque vai ter a Marcha das Mulheres Indígenas, tá ligado? Tá aí, mano, elas estão dando a letra, estão dando a bola, estão falando, ó, é nóis. E a gente tem que olhar e falar, é isso, vamos ajudar, cara. Não é? E aí a gente tem sobre a questão da luta popular, indígena e preta. Aonde é interessante demais, porque o Eras ele vai dar exemplos. E ele vai dar dois tipos de exemplos. Alguns exemplos de tentativa de cooptação por partidos de lideranças indígenas, populares, pretas, que culminaram em um golpe, culminaram em traição, culminaram em abandonar a pessoa ou não mudarem nada a condição de vida daquele povo. Em contraposição a isso, nós temos as lutas que efetivamente foram contra isso. Então, é interessante que essa frase que o Eras coloca. A liderança dos brancos e o poder concentrado em suas mãos são desgraças em nossa história. E ele dá diversos exemplos. Leiam. E é claro, o racismo ele vai atrapalhar a luta entre os povos, né? Não tem como. Chega de nos usar como bucha de canhão. Eu acho que esse é um ponto, né? Quando a gente pensa nessa aliança... E é claro que a gente não tá falando aqui... Não, pessoas brancas, não se organizem com a gente. Não, mas a gente tá falando de estar organizado com a gente... Mas calma lá, deixa a liderança com a gente, porque todas as vezes que não foi a gente, deu ruim de uma forma desastrosa. Deu ruim por aliados e não por inimigos. E a partir do momento que dá ruim por aliados é complicado, né? Então a gente tem que avançar ainda mais na organicidade para que as maiorias desorganizadas, fragmentadas, isoladas e anônimas caibam na luta por terra e território. Isso dá a partir disso, né? As pessoas precisam pensar como construir uma rede do local onde estão, tá ligado? Pensar nessa construção, pensar em, porra, o que eu posso fazer aqui pela minha região, pela minha área. E aqui entra outro ponto. Uma luta não deve começar pelas divergências entre as coletividades envolvidas. É preciso começar pelo que dá certo, né? E, porra, aqui ele dá um exemplo, né? Vamos lá. Tem dois povos aqui, um de um lado, né? Um povo de um lado, um partido de outro. E ambos se abastecem por um rio que passa lá, né? A natureza tá de boa, pá, não sei o que, blá 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 blá. Tem divergências, um apoia plano político, o outro não apoia plano político, blá. Só que aí surge um projeto pra colocar uma hidrelétrica. Independente de como vai ser feito, e aí é claro, precisa de entrar em consenso entre ambos, né? Para os passos a serem feitos, ambos têm a noção de que, ó, a gente não pode deixar esse projeto passar. A gente não pode deixar isso daqui ser feito. E aí vão surgir as mais diversas coisas. Mas tudo começa pela união, por um objetivo, tá ligado? Nosso objetivo, derrubada do capitalismo, do sistema racista, patriarcal. Então vamos lá. Por onde a gente começa? A gente começa olhando e falando, não, eu acredito em política ou não. Ou a gente começa olhando e falando, beleza, a gente precisa da construção dos nossos poderes pra derrubar isso. E aí é interessante isso, né? Devemos manter o mantra malê. Paz entre nós, guerra aos senhores. Calma aí, família, eu vou acender a luz rapidão. Pronto. Melhora a câmera e melhora a minha leitura aqui, porque meu olho já tá... Vamos pensar numa anedota. Olha essa anedota, é muito boa. Um anarquista leitor de Bakunin e um comunista leitor de Lenin estavam na roça e tinham que levar bombonas cheias de biofertilizantes para um SAF. Teriam de carregar mais de 100 km de viagem, com um carrinho na mão e ao longo do trecho de quase 1 km. 100 quilos por viagem, 100 quilos, ao longo de 1 km. Um carregava um trecho e o outro segurava para que a bomba não virasse. Depois se revezavam. Bom, caso começasse uma discussão sobre o Estado ou sobre a participação de eleições, o dissenso poderia atrapalhar a tarefa.
Sem realizá-la, poderiam ter problema na geração de riqueza naquele meio de produção, terra. Lembrando que riqueza aqui, família, não é riqueza no sentido capitalista de dinheiro e pá, não sei o quê, mas riqueza de vida, de sobrevivência, de resistência e de continuação daquele povo. Então ambos concordaram que, durante o percurso, não falariam de suas discordâncias até que tivessem completado o intento, mas entre um papo e outro as diferenças apareciam. No meio de uma das viagens, a roda do carrinho de mão quebrou, e quase todo o biofertilizante foi ao chão, não fosse a atuação conjunta dos companheiros que seguraram juntos a bombona. Eles tiveram de seguir o resto do caminho carregando material pesado em suas próprias mãos, e o peso atrapalhava um pouco a falação, que ia diminuindo conforme o cansaço crescia. Em quedas, escorregões, cansaços, resenhas, de que um ou outro não aguentou o peso, ao final do trabalho, eles tinham mais para contar aos demais sobre seus feitos do que sobre suas diferenças ideológicas. E quando o alimento chegar e der força e vida para as pessoas que têm fome, então a unidade gerada pelo orgulho e trabalho coletivo será maior do que as diferenças entre as organizações. E aí tem outra questão que o Eras vai falar, mas é a questão de proteção, é a questão de... Por exemplo, se tem uma terra que é ocupada, o latifundiário vem junto, a gente vai ficar discutindo entre a gente ou a gente vai lutar para se defender disso? A gente tá falando de luta real. Se a gente tá falando de uma ocupação, por exemplo, o movimento algabenário ocupou e pá, e aí tá tendo uma pressão contra o movimento algabenário. Eu vou ir lá pra ficar criticando o movimento ou vou ir lá pra olhar e falar, não, ninguém vai relar aqui não, mano, o que estão construindo aqui tá sendo construído e acabou. Eu vou lá pra ajudar a defender, tá ligado? São momentos e momentos. Há momentos em que esse desgaste é necessário. Há momentos em que esse desgaste é só desgaste. E esse desgaste não gera nada. Provoca divergência e percas. Então é possível cumprir algumas dessas tarefas sem despertar nossas desavenças, tá ligado? E esse é o ponto. As trocas em meio a essa diversidade podem suprir nossas demandas e curar nossas feridas. Sejam as que carregamos nossos corpos e nossas relações ou nossos territórios. Desse modo, a cada um de acordo com as suas necessidades. É isso. Aí entra aqui na questão de ancestralidade e espiritualidade. Esse capítulo em específico, eu não vou falar sobre ele agora, porque eu acho que eu tenho muito que aprender ainda sobre isso. Então, eu deixo muito minha recomendação nesse capítulo, porque é uma coisa que eu tô aprendendo, que eu tô me entendendo ainda sobre. Tem muita coisa grifada, mas eu acho que eu quero trazer algo específico sobre isso, juntando com a minha experiência nos meus trabalhos e na minha família. Eu acho que vai ser bem melhor, bem mais efetivo. E também não vou falar sobre o imperialismo, porque a gente tem trabalhos falando sobre ele aí no podcast. Vamos para o último capítulo, que é o capítulo onde encerra. E ele vai ser um capítulo completamente lido, viu, família? Então eu vou beber água e vou ler sobre ele. O nome do capítulo, Por fim, romper com a ilusão. Estas são as palavras de despedida da nossa reflexão. Que nossa palavra ajude a romper ilusões e colocar as pessoas em marcha, rumo à vitória contra nossos inimigos. Porém, não é possível sair da inércia enquanto as ilusões que nos colocaram no comodismo estiverem vivas em nossos corações. Não é fácil abandonar uma crença construída pelo Estado, pelas ideologias da direita, pelo conformismo do pensamento de esquerda ao longo de anos e anos. Não é fácil. Contudo, é necessário. E o convite a esse rompimento são as últimas palavras desse livro. Nossos companheiros e nossas companheiras de esquerda, de modo geral, abandonaram a estratégia. Esqueceram-na guardada em livros empoeirados na estante e em congressos lamuriosos que convocam a marcha do socialismo apenas com a boca. Depois da convocação, aqueles intelectuais e grandes lideranças saíam a beber e discutir e vulgarizavam a luta revolucionária com um papo boêmio, esquecido com a ressaca. Abandonaram a estratégia e trataram as táticas como se fossem política ampla e geral de organização. Então aquele aliado que deveria ser tático virou um aliado eterno, até a hora da traição. Aquela ação social de mobilização para construir retomadas virou caridade. As organizações foram abandonando a luta grande, esqueceram-se de convocar o povo para a autodefesa, esqueceram que o agronegócio é o neto da escravocracia, esqueceram-se dos valores dos meios de produção para a libertação dos povos. Os governistas progressistas comemoraram a Copa do Mundo no Brasil, a Olimpíada no Brasil, e esses grandes eventos marcaram a derrocada da esquerda no poder. A esperança de resolver toda essa confusão por meio do voto é legítima. Afinal de contas, quem não gostaria de um salvador para reorientar o país depois destes anos ainda amargos? Porém, não podendo prever o futuro, o mínimo que podemos fazer é olhar para trás
e ver se houve governo no Brasil que tenha apoiado o povo em luta por sua libertação. O que vimos foram sucessões de governos que sempre se alinharam ao latifúndio, inimigo principal dos povos. Então, rompa com essa ilusão. Quem falou sobre reforma agrária foi golpeada antes de conseguir realizá-la. Este é o país dos fazendeiros e dos banqueiros. Nenhum poder institucional pode contrariar os interesses desses dois grupos. Quando paramos de falar de terra e território, passamos a reivindicar direitos e políticas públicas, fazemos jogo do capital e do racismo. Porque essa ideia de empoderar os povos de forma simbólica é uma das mais profundas ilusões que nos impuseram. Que empoderamento é esse? Que empoderamento não consegue confrontar e virar nenhum jogo político a favor de seus iguais? Que empoderamento é esse que não ampliou a tomada dos direitos dos meios de produção pelos empoderados? Então, nós dizemos que esse empoderamento é bom para uma sociedade liberal. Mas se nós concordamos que o racismo é a estrutura dessa sociedade, nós não temos que buscar fazer parte dessa máquina de exclusão. Nós temos que quebrá-la. Nossa tarefa histórica, então, é criar uma nova sociedade a partir das ruínas da atual. Dizemos que eles nos darão representatividade, mas não nos darão terra. Repetimos, terra é poder. Se querem nos empoderar, nos deem terra. Mas a verdade é que não nos darão, não sem muita luta, muita guerra. Com o nosso trabalho na terra, poderemos ser ricos. Não ricos como os dessa sociedade, que só são porque há muito pobres trabalhando por eles. Falamos em riqueza enquanto abundância, enquanto ter tudo de que precisamos a partir do nosso próprio trabalho. Ambiente protegido, mesa farta, água suficiente, necessidades realizadas. E ainda, uma riqueza para construir nossos sonhos. Porém, tudo isso não virá por meio do voto, elegendo gente de povo para o Congresso. Ali é um esquema armado. Ou te deslegitimam, te acusam de roubo, te isolam ou te matam. Não vamos por aí. Ouvimos incessantes vezes mestre Jorge Rasta lembrar, Patrícia Lumumba. Entre caça e caçador não existe diálogo. Quem aceita a verdade de seu algoz merece o destino que tem. São palavras que aprumam a crítica de nossas condutas. Palavras que aceitamos colocar em nossos corações rebeldes. Nosso caminho mira terra e território porque entendemos que esse povoamento exacerbado das cidades é projeto do capitalismo e do racismo. Fica claro como os povos marginalizados da cidade são cercados por uma violência policial intensa e uma pobreza estrutural que os prende ao trabalho precário e uma intoxicação ideológica que os faz crer que, se tiverem esforço pessoal, as coisas podem melhorar. Isso é um projeto. O esvaziamento do campo tornou mais fácil a predação das riquezas pelos grandes empreendimentos e a ocultação das lideranças de comunidades para aceitarem os impactos ambientais e sociais. Enquanto fomos inundados de matérias jornalísticas falando da precariedade da vida no campo, de novelas mostrando a melhoria de vida nas cidades, para as pessoas que vinham do interior, vimos um fluxo migratório aceitar a cidade como opção e deixar terreno livre para uma ocupação acelerada do campo por uma elite ávida por terra. O Cerrado é prova concreta. Região de povos originários e quilombolas sempre teve uma presença forte de população não branca, mas se viu em poucas décadas mudando a cor da paisagem da cidade, com uma nova colonização branca. Só que agora, sulista. Aos povos que viviam ali, nenhuma assistência técnica para gerar mais renda do campo, nenhum empréstimo com boas condições para que produzissem mais riquezas. Aos novos colonos, parcerias internacionais, universidades na região e tudo mais. Enquanto isso, a cidade seguiu mais preta, com o povo mais violentado pelas forças do Estado, pelos conflitos causados pela economia de drogas legais. Sem saídas autônomas, essas massas se submeteram e se submetem toda a sorte de racismo já banalizado entre nós. O sonho do cooperativismo urbano passou. A economia solidária não mudou qualquer estrutura do capital para esses bairros periféricos entre essas cidades de dormitórios. Então pensamos que as saídas não estão dentro da dinâmica urbana, mas desde a ocupação de terras na região periurbana para a produção de alimentos, algo que é realmente muito necessário em qualquer cidade, até a formação de novas comunidades rebeldes ou em outros territórios, como forma de dar condições de vida digna a quem não tem casa, comida e renda nas metrópoles brasileiras. Este é o nosso chamado: enfrentar nossos inimigos produzindo comunidades com dignidade e que consigam, pela boa relação com a natureza, superar a relação de submissão e desrespeito que o capitalismo impôs à Mãe Terra. É a luta de uma revolução que não ignora que há de mudar agora, e não ao término da luta, nem no futuro incerto, as condições de vida do povo. Uma revolução que não ignora as catástrofes ambiental e climática, que se anunciem como verdadeiro apocalipse esses desastres naturais e pandemias. Não há muitas formas de construir esse chamado. Aqui encontramos na Terra dos Povos foi por meio da construção de alianças entre os de baixo. Estamos falando às companheiras e aos companheiros dos movimentos sociais, dos povos, das comunidades, que não é possível vencer se cada um ficar enfrentando sozinho um mega empreendimento que tira a paz e um pedaço do território,
Não é possível vencermos se não sairmos da posição de eterna defesa e passarmos para a condição de impor derrotas históricas aos nossos inimigos. Estamos falando que, enquanto cada um defender apenas a sua casa, o capital vai vencer primeiro ali, depois acolá e logo chegará em nossa. Eles têm recursos suficientes para serem pacientes e falta de escrúpulos o bastante para assinar, contaminar, perseguir, difamar, criminalizar. Mas é possível impormos uma grande derrota a todos eles se a Aliança Preta, Indígena e Popular fizer os combatentes coletivamente e de maneira estratégica. A nossa vingança precisa ser coletiva. Chega de chorar cada um dos nossos mortos e fingir que está tudo bem ou que essa situação vai passar. Os mais velhos do que os nossos mais velhos, os mais velhos do que os nossos mais velhos, nos têm ensinado que este é o tempo de união, da grande luta. Há uma guerra vindo ao nosso encontro e nossos preparativos estão atrasados. A fome tem chegado e nossos estoques de comida não estão preparados. Aqui já sentimos saudades dos grandes encontros dos povos guerreiros e uma nostalgia que não lembramos se já vivemos. As falanges indígenas, pretas e populares marchando juntas e honrando cada um dos nossos que tombaram em luta. Nessa longa jornada, muitos estão alegando que já não têm forças. Outros dizem que só vão até metade do caminho porque tem coisas a fazer depois. E outros ainda nos dizem que já se contentam em estarem lutando que não precisam vencer. Há muita negação, reclame e desalento com a luta. É isso que ouvimos e com tudo isso seguimos caminhando e argumentando aos companheiros e às companheiras, que tão pouco sabemos aonde vamos chegar. Em verdade, não sabemos o caminho ao certo. Mas, com tantos erros cometidos antes, já sabemos aonde não ir. E nos perguntam, então os incrédulos, como será a vitória? Nós temos combatido todos esses anos em sucessivas pequenas vitórias em nossos territórios, mas com um fracasso cotidiano, um fracasso revolucionário cotidiano. Então, não sabemos o gosto da vitória, seu cheiro, tampouco sua cor. Sabemos, entretanto, que ao final da jornada, aquelas e aqueles que seguirem